Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e aventura chamado Iceman. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no Ártico, onde uma equipe de exploração está trabalhando em uma caverna gelada. Eles estão em uma área remota, rodeados por montanhas cobertas de neve. Eles estão ocupados segurando uma rede ao redor de um bloco de gelo e prendendo-o a um helicóptero. Este grande bloco é levado para uma instalação de pesquisa próxima. Na cena seguinte, um fax que está sendo enviado desta instalação revela que o gelo contém uma descoberta de grande importância arqueológica e antropológica. Então, o notável antropólogo Stanley Shepard é convocado para a base para fazer os seus estudos. Ao entrar, ele é ridicularizado pelos outros, inclusive Maynard, pelo seu mau cheiro. Ele é conduzido através do prédio, passando por vários animais engaiolados, até o centro da operação. Então ele se junta ao grupo, especulando sobre o que eles encontraram. Para descobrir o que está dentro do gelo, um laser é usado para tirar o excesso. Ao passar pelo gelo, eles descobrem o que acreditam ser um Neandertal ou uma espécie humana muito precoce. Eles descongelam o gelo e descobrem que o seu corpo está notavelmente intacto e vestido com peles de animais. Ao retirá-las, descobrem um pingente ao redor do seu pescoço e uma pequena bolsa com as suas posses, incluindo um pequeno artefato artesanal feito de pelos que se assemelha a uma ave. Cuidando do corpo, o grupo de médicos liderado pela Dra. Diane Brady administra então uma transfusão que estimula artificialmente o fluxo de sangue no corpo do cadáver. Neste ponto, surpreendentemente, as varreduras revelam que as células do Homem das Cavernas estão sendo metabolizadas. Em seguida, os cientistas notam que há alguma atividade cerebral e a excitação de todos aumenta. Os médicos respondem administrando oxigênio com um ventilador e depois implantam um desfibrilador, tentando reiniciar o coração do Homem das Cavernas. Após várias tentativas, através do uso de choque, ele responde e Brady declara que ele está vivo. Em poucos minutos, ouvimos um som um tanto quanto rouco e lamentoso quando o homem de 40 mil anos começa a se agitar e despertar. Ele está consciente, mas parece assustado em seu novo ambiente. Mais tarde, os médicos, incluindo Shepard, debatem qual deve ser o próximo passo. Brady e os outros começam a defender o seu corpo para a pesquisa. Isto lhes permitirá compreender melhor como ele sobreviveu por tanto tempo. Isto também trará um tremendo benefício para a medicina moderna. Shepard, entretanto, negocia agressivamente por um período de 2 semanas de monitoramento para estudar o comportamento do homem e o seu modo de vida. Os outros acabam cedendo, e em seguida, logo vemos o homem despertar no que parece ser um ambiente natural. Ele agarra algumas bagas próximas e as espreme, encantado de ver o suco delas correr entre seus dedos. Ele também tem a visão das aves acima dele e começa a gesticular para elas. Depois, usando um par de pequenas pedras, ele cria uma fogueira. Na manhã seguinte, depois de um banho sob uma cachoeira, o Homem das Cavernas começa a caçar. Ele se move rápido e levemente sob as rochas e através de uma caverna. Ele está armado com uma vara afiada que ele moldou em uma lança. Ele consegue atrair um javali e espetá-lo com o bastão. Ele agora tem uma generosa quantidade de comida e fogo quente. Logo, porém, o homem começa a descobrir as partes escondidas dos espaços artificiais. Primeiro, ele localiza o que parece ser um chuveiro dentro de um riacho, fixado a um longo tubo de plástico que ele desenterra, seguindo-o até uma porta de metal. Então ele abre a porta, encontrando vários médicos e animais enjaulados logo atrás. Ele rapidamente foge, trepando na parede, gritando e balançando seus braços freneticamente. Neste ponto, um dos membros mais amigáveis da equipe, Loomis, entra em ação. Ele atira no Homem das Cavernas com um dardo tranquilizante, impedindo-o de se machucar, apesar dos protestos de Shepard. Uma vez tranquilizado, o grupo discute novamente sobre o que devem fazer a seguir. O corpo é levado por Brady e sua equipe contra a vontade de Shepard. Ele está desesperado para ter aquelas 2 semanas que foram prometidas para estudar o comportamento do homem. Brady, por outro lado, diz a ele que é assim que as coisas serão e o homem inconsciente é levado para longe. Mais tarde, naquela noite, Shepard confronta Brady, convencendo-o a assistir alguns vídeos com ela. Estes vídeos mostram várias tribos do mundo inteiro realizando proezas físicas notáveis. Parece que eles são capazes de suportar uma tremenda quantidade de dor. Brady acredita que isto é psicológico e principalmente devido ao seu poder cerebral. Shepard, por outro lado, argumenta que eles podem fazer isso devido a um químico que só o corpo de um Neandertal é capaz de produzir. Ele sugere que o Homem das Cavernas também possa compartilhar esta capacidade. Eles deveriam, portanto, permitir que ele continue vivendo e tendo mais tempo para estudá-lo. De volta ao mundo artificial, vemos que Shepard venceu o debate. Ele entra na arena e se aproxima do ser, apesar dos gestos agressivos do Homem das Cavernas. Ele é logo dominado, e quando o Homem
Homem das Cavernas ameaça atingi-lo com uma pedra, de repente ele parece mais inquisitivo do que ameaçador. Ele começa a espetar e sondar o corpo de Shepard, tentando descobrir se eles são da mesma espécie. Então, confiante, ele bate em seu próprio peito, numa tentativa de se apresentar. Ele faz alguns ruídos e eles captam o que parece ser Charlie, e a partir deste ponto, é assim que ele passa a ser chamado. À medida que eles se tornam mais confortáveis na presença um do outro, Charlie tenta compartilhar mais informações com Shepard. Ele gesticula para o céu, proferindo algo que soa um pouco como Peter, Pita. Então ele aponta para o seu peito. Aqui vemos uma série de arranhões e cortes muito parecidos com o feixe de pelos em forma de pássaro que o Charlie carregava. Mais tarde, enquanto estava sentado em um bar, Shepard convence Brady a pedir a ajuda de um linguista, o professor Chapman. Chapman é levado de avião e começa a analisar as gravações que foram feitas do discurso de Charlie. Enquanto isso, Shepard e Charlie continuam se comunicando, compartilhando palavras para os itens que veem ao seu redor, tais como pedra. Shepard também tenta envolver e estimular Charlie, cantando para ele uma canção, enquanto eles se sentam ao lado de uma fogueira. Em seguida, encontramos Charlie de volta às instalações médicas, com os médicos analisando o seu sangue. Durante este processo, eles observam que a temperatura corporal de Charlie está caindo e que os seus sinais vitais estão diminuindo. Voltando à falsa natureza selvagem, encontramos Shepard tentando desesperadamente convencer Charlie de que ele não é o responsável por esses testes. Armado com um bastão, Charlie o desliza na direção de Shepard sem atingi-lo. Ele então parece implorar que ele o esfaqueie. Shepard está claramente preocupado com esta virada dos acontecimentos. Ele sente que Charlie precisa de maior estimulação para convencer Brady a se juntar a ele no engajamento com o Homem das Cavernas. Após algum debate, ela concorda em ir ao encontro de Charlie. Charlie tenta recebê-la, oferecendo a ela um escaravelho como alimento. Embora ela queira vomitar, Shepard a convence a fazer pouco barulho, conquistando assim a confiança de Charlie. Naturalmente inquisitivo, Charlie começa a passar as mãos sobre Brady, da mesma forma que ele havia feito anteriormente com Shepard. Entretanto, antes que ele faça contato com qualquer área sensível, Shepard o impede. Ele puxa o médico na direção dele e diz a Charlie com os seus gestos: "Ela é minha." Charlie inicialmente responde oferecendo Shepard o chuveiro, numa tentativa de comprar Brady. A oferta é, claro, recusada, e Charlie parece aceitar isto. Logo, Charlie começa a desenhar o que parece ser a sua esposa e seus 2 filhos usando um bastão. Mas ele é subitamente perturbado pelo barulho de um helicóptero decolando nas instalações. Entusiasmado, Charlie começa a gesticular para cima, gritando a palavra Pita. Ele rapidamente se agita pelas rochas em direção ao telhado. Os outros, preocupados que ele possa se machucar, mandam um helicóptero para longe. Tentando estabelecer uma conexão cultural com o povo da região, Shepard se encontra com vários de seus anciãos. Eles cantam para ele e ele faz o seu melhor para tentar se comunicar com eles. No entanto, eles parecem estar aborrecidos. Após a conversa deles, Shepard argumenta que Charlie acredita que o helicóptero é seu deus, é o pássaro mítico que ele carregava em seu peito. Ele diz a Brady que acredita que Charlie acabou congelando enquanto estava em uma caminhada. Ele sugere que Charlie estava procurando o seu deus para se sacrificar, salvando assim o seu próprio povo que estava morrendo ao seu redor. Depois de ser deixado sozinho, o sempre curioso Charlie consegue abrir a porta para as instalações, copiando as ações de Shepard. Ele contorna o interior do complexo e fica intrigado, mas também assustado, quebrando um espelho e derrubando vários itens em seu caminho. A primeira pessoa com quem ele se depara é Maynard, e neste momento, Charlie é pego de surpresa apunhalando-o no estômago com a sua lança. Ele continua a sua exploração das salas e dos corredores. Depois encontra uma saída de emergência para o mundo exterior. Ele força sua passagem e parece excitado com a neve que vê ao seu redor. Ao ver o helicóptero acima, ele começa a correr em direção a ele, de braços estendidos, gritando Pita, e também Saika, a palavra usada para o seu deus. Infelizmente, ao se aproximar, o helicóptero faz uma curva brusca. Uma das suas derrapagens pega Charlie, o deixando inconsciente. De volta ao complexo, Shepard se aproxima de Loomis pedindo ajuda. Ele quer ajudar Charlie a completar a sua caminhada do sonho. Charlie, enquanto isso, parece estar num estado catatônico, cantarolando para si mesmo e balançando para frente e para trás. Ele desenhou uma imagem do pássaro e parece ter feito oferendas a ele. Apreensivo, Shepard entra no recinto e chama Charlie. Os dois fazem uma pausa, marchando diretamente para a neve, vestidos com peles. Charlie segue em frente, percebendo que eles partiram. Eles são perseguidos pelos outros em Skidoos. Não muito tempo após a caminhada, há uma avalanche. De repente, uma fenda se abre no gelo, separando Shepard do seu novo amigo. Por volta desta hora, o helicóptero começa a circular por cima de Charlie. O Homem das Cavernas começa a ter flashbacks, pensando na época em que ele o viu pela primeira vez e nas oferendas
oferendas que ele fez ao seu Deus. Acreditando que ele veio para levá-lo, ele dá um salto em direção a ele. Quando o helicóptero começa a subir, ele carrega Charlie com ele, que está segurando a derrapagem. Enquanto Shepard olha horrorizado, Charlie parece encantado por finalmente ter alcançado seu objetivo. O copiloto então abre a porta oferecendo a sua mão, mas Charlie não responde. Em vez disso, na cena final do filme, vemos Charlie flutuando pelo ar, de braços e pernas esticados, caindo em direção à terra. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.